Salve, salve, rugbyeiros e rugbeiros de todo o país! Bem-vindas e bem-vindos ao programa de número 20 do Rugbycast, o podcast oficial da Brasil Rugby. Eu sou Vitor Ramalho. E eu sou a Bibi Futuro. E esse é o primeiro programa de 2023, abrindo a temporada 2023 do nosso podcast, que estava parado mais ou menos aí um mês, mas voltamos com um motivo mais do que especial para começar essa temporada, que são as Iaras. As Iaras estão jogando o Circuito Mundial, primeira divisão, Elite Mundial, lá na Oceania. Último final de semana, torneio na Nova Zelândia. Próximo final de semana, torneio em Sydney, na Austrália. Estamos com ele, lógico, Will Broderick, treinador da seleção brasileira. Will, seja muito bem-vindo. Você fala conosco diretamente de Sydney. E com muita coisa para falar sobre aquilo que passou em Hamilton, Nova Zelândia, e aquilo que vem pela frente aí na Austrália, né? Sim, claro. Muito obrigado por me receber aqui de novo. É sempre um prazer. Grande Will. Vamos falar um pouquinho, então, como começou este ano de 2023 para as Iaras. As Iaras fizeram 2 etapas em dezembro, né? Estavam na 10ª colocação do Circuito Mundial, e tiveram a última etapa lá na África do Sul, com vitória, inclusive, sobre a Espanha, e agora retornando na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, de novo, a seleção brasileira venceu a Espanha, tivemos o primeiro jogo contra a Irlanda, 28-5, vitória irlandesa. Depois o Brasil venceu a seleção espanhola por 36-17, jogo que colocou a seleção brasileira em terceiro lugar no grupo. Teve uma derrota para os Estados Unidos também ali na fase de grupos, o 41-0, mas esse resultado quase levou a seleção brasileira para as quartas de final, né, Will? Depois o Brasil acabou indo para as disputas de nono lugar e venceu a Papua Nova Guiné, 41-7, depois acabou perdendo num detalhezinho ali para a Espanha por 17-12. Will, começando com a primeira fase. Primeira fase, a seleção brasileira fez um jogo muito, mas muito bom contra a Espanha, né? Como é que você viu aí os pontos positivos desse desempenho contra as espanholas? Sim. Realmente, os primeiros jogos, né, foi altos e baixos. Mas naquela terceiro jogo contra a Espanha, quando a gente precisava, as meninas encaixaram tudo. E você tem aqueles jogos quando a coisa começa a fluir. E nesse jogo a gente se encontrou, a gente começou forte com o try desde o começo, e aí a gente mostrou um pouco de dominância, né? Lógico que não foi perfeito, a gente deixou elas pontuar no último jogada do primeiro tempo, e esses são pequenos momentos quando a gente precisa ser um pouco mais cauteloso com os pontos, sabendo que sempre qualquer 7 pontos, talvez faz a diferença de ir para as quartas ou não. Mas as meninas foi realmente impressionante, e foi as meninas novas também. Teve um try excelente da Camila, Giza, mais uma vez mostrando a potencial, e Gabi voltando também. Então a gente teve algumas meninas voltando e se mostrando em campo. Então, e como time elas se conectaram bem, mas a gente não saiu feliz do jogo em termos de resultado. É sempre buscando aquela próxima coisa. Mas acho legal você falar das meninas novas também, que a gente teve a oportunidade de jogar com esse time também da Espanha, que está renovando e tudo mais, lá na Missão Brasil, Missão Europa, lá quando o Brasil foi para Portugal, no meio da pandemia e tal. Eu reconheci muito dessas meninas jogando agora, então acho que nesse sentido a gente está num nível parecido, assim, digamos. A gente renovou também, elas também, e acho que a maioria das vezes que a gente enfrentou a Espanha, das últimas vezes, a gente levou, né? Mas no fim do dia elas também são um time que estão em desenvolvimento e, enfim, tá também tentando, tá aí no nosso nível, mas a gente ganha, perde, mas, enfim, acho que estamos crescendo. Começamos um processo de desenvolvimento num momento parecido também, eu acho, ali junto com a Espanha, de renovação e tudo mais. Sim, é interessante, né? Quando a gente estava em Portugal, que foi minha primeira oportunidade, e até o que é mais interessante, algumas nossas meninas nem tava aí nessa época. A gente pediu muito, tá? Algumas meninas novas da gente. Eu uso Camila e Giza como exemplos, que são meninas novas dentro da equipe. Elas são novas de idade. Camila, você pode até falar, é nova de rugby. Giza já jogou um pouco mais tempo.
Mas as meninas que tá tendo oportunidades de jogar, e essa é uma das coisas, né? Principalmente agora, se erra, acerta, é muito importante que as meninas tenham chance. Elas precisam ser expostos nesse nível, nessa pressão. Então, é uma coisa bem legal. E os jogos com a Espanha são boas, é um time boa, elas têm uma história bem legal de Rugby Sevens, Rugby 15 também, né? Então, a gente tá numa competição com elas bem aqui. Aliás, então já colocando, né? Tem a Brasil e Espanha, aliás, está um grande equilíbrio, na verdade, né? A gente, quando olha os resultados cruzados, até né? Não só os resultados diretos do Brasil, mas os seus adversários contra os adversários mais próximos, a gente vê um equilíbrio impressionante ali entre Brasil e Espanha, né? O Brasil tem mais vitórias do que derrotas contra a Espanha nessa temporada que começou agora. Tá chegando na sua metade, né? O torneio da Austrália marca a passagem da metade da temporada, então a gente venceu a Espanha mais vezes do que perdeu até aqui. Tem o Japão fez um grande torneio agora lá na Nova Zelândia, né? Mas vinha equilibrado também com relação ao Brasil. O Canadá tem esse bolo, o Canadá perdeu para a Espanha, ficou atrás da seleção brasileira. Tem um equilíbrio grande entre essas quatro seleções no momento, né? E o legal é que o Brasil enfrenta de novo, né? A Espanha agora em Sydney. E aí é espaço, né, Will, para conseguir corrigir as coisas que precisam corrigir, evoluir contra um adversário que a gente já está muito bem, né, conhece muito bem e tem a oportunidade agora de dar um passo adiante, né? Sim, não, com certeza, é importante. Não, o Japão fez um torneio excelente. Uma coisa talvez engraçada para a gente nas últimas 3 vezes que a gente jogou contra a Espanha, 2 delas realmente a gente dominou o jogo. O último jogo lá em Cape Town, a gente estava 17-0, a gente estava realmente bem em controle do jogo. E nessa última agora no final foi um jogo muito apertado e dá para ver que a Espanha mudou o jeito de jogar um pouquinho, mas a gente também teve bastante falhas, bastante erros, que não era muito comum, que é uma coisa que a gente estava bem treinando. Então, a sensação era muito mais que a gente perdeu o jogo, que era para ser ganho. Não era nada de foi dominado, não estava em jogo. A gente, de verdade, teve várias formas e vários momentos quando a gente podia ter ganho esse jogo e não aproveitaram. E esse é parte do processo, ele vem com experiência. E a gente enfrenta de novo também a Irlanda, né? A Irlanda é uma seleção que o Brasil já enfrentou na Copa do Mundo também, enfrentou agora em Hamilton. Contra a Irlanda, a gente não está tendo a mesma facilidade como estava, a mesma. Não está ficando tão parelho quanto está com relação à Espanha. O que falta com relação à Irlanda? Vocês conhecem muito bem a seleção irlandesa também. Sim, tipo, quando a gente foi jogar no Copa do Mundo, era um processo muito interessante, porque você quase preparou igual um jogo de 15, porque você teve 3 semanas de preparar para uma equipe. E a gente conseguia anular várias fortalezas delas. Então, a gente teve um bom jogo lá contra elas. Mas é uma equipe extremamente individualmente bem e duros. E jogo contra elas é difícil por causa disso. Realmente, elas lutam, elas ficam na luta. Tem várias meninas de outros esportes também, de Gaelic Football da Austrália, então eles têm uma capacidade de bola no ar muito boa, então as saídas delas é forte. Mas você vê o primeiro tempo contra elas, a gente de novo, igual o Copa do Mundo, a gente estava lá com elas, 2-1, a gente tinha identificado um espaço onde a gente queria atacar elas e aproveitou exatamente o que a gente tinha falado. A gente teve atrás da Thalia e a gente terminou prontos, a gente estava bem, a gente estava lá. É só voltando no segundo tempo, a gente só começou erra uma ou duas tackles, uma ou dois momentos, aí elas são um time tão bom que vai aproveitar. Esse é o circuito mundial. É um erro e um time aproveita. Aliás, né, dois times, o Brasil também vai enfrentar agora a Austrália, time da casa, sempre esse desafio, né? Tanto a Austrália quanto a Irlanda estão no top 4, né? São as seleções que estão aí na zona de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Os 4 primeiros colocados vão para Paris.
E Will, pensando agora no aspecto individual, a gente tem algumas jogadoras do Brasil que estão dentro do top 10 aí no circuito, né? Nesse momento, a Thalia é a sexta artilheira da competição, em termos de trás, 12 trás marcados, sexto lugar. Enquanto a Choba, nossa capitã, está ali na nona colocação nesse momento em tackles aplicados, né? Sétima colocação, 38 tackles até agora. Como é que você está vendo o desempenho individual, alguns destaques aí da seleção brasileira? Sim, então, essa é uma das coisas, né, que a gente nunca pode esquecer, é quantos sevens depender de momentos de brilhância individual também. E esses são momentos que a gente está bem acostumado, principalmente no Brasil, a gente fica bem focado naquela try, aquela corrida, aquela pisada, mas uma pessoa que está trabalhando tão duro no meio de campo, que consegue fazer 30 tackles e termina em top 1 no número de tackles, é uma coisa também que a gente precisa ressaltar. Então, sim, ela não teve tantos nesse torneio agora, em termos de tackles, mas é uma coisa que a gente coloca muito foco. Tanto que quando a gente junta e faz nosso processo de review pós-torneio, desce aqui um destaque para a gente do grupo inteiro, de verdade, foi Mariana Nicolau, que foi o menino que mais jogou minutos nesse torneio para a gente. E é uma menina extremamente constante, joga mais minutos de qualquer jogadora nosso. Aí é muito fácil não olhar para essas coisas também. Mas a gente tem uns meninos igual a ela que talvez nos números não vai aparecer e também nos highlights não vai aparecer de World Rugby, mas pra gente, a gente tá vendo. Esse assunto é legal, né, Baby? Porque a gente, agora, hoje, mais cedo no escritório, a gente estava conversando sobre isso, né? Que a Luísa foi eleita a melhor jogadora de 2022, ganhou o prêmio Brasil Olímpico, né, do COB. E aí eu estava buscando, né, vídeos, né, vídeos não, perdão, fotos da Luísa, e estava aparecendo mesmo, hoje as fotos acabam sendo no momento de corrida por trás, etc., e tinha menos, né? E o tamanho de trabalho que ela tem dentro de campo é fenomenal, né? A quantidade de ações positivas que tem ao longo do jogo. E às vezes a gente acaba ficando muito preso numa análise mais superficial, né? Daqueles momentos, como o Will falou, de pico, né? Que parece que é o momento mais importante, mas na verdade acaba deixando de lado um trabalho estatístico, né? De números de ações de cada jogadora, que é muito mais interessante, né? E que mostra o tamanho da influência de uma jogadora dentro de uma equipe, né? Não, Luísa, tipo, era para estar aqui para conseguir falar, mas ela é uma pessoa tão humilde que não vai gostar desse prêmio. Mas eu falei para o grupo que Luísa é igual a um bom vinho, ela fica melhor com a idade. E o quanto ela está se esforçando dentro de campo, quanto ela é o alma desse time é incrível. Nossa grande tema é guerreira, né? Uma coisa com as Javes que a gente tentou implementar. E ela é uma exemplo disso. Ela vai questionar, ela vai brigar comigo, vai brigar com o árbitro, vai qualquer coisa, mas é porque ela tem uma coisa que ela só quer ver esse time crescer, só quer ver o time atingir potencial. Então, Baby sabe disso, passo anos com ela. Ela é uma menina que está, pelos dados, quanto ela está se esforçando dentro de campo, eu posso pedir para ela entrar em qualquer posição do campo, ela vai. Eu posso pedir para ela fazer qualquer coisa. Provável vai reclamar, porque é dela, mas ela vai fazer. A cara dela. Não, a Luísa É, sempre liderou por exemplo, né? Então, acho que não, você falou tudo, né? Ela só chega e mostra. Ela não é muito de falar, mas ela é essa pessoa que é super líder. E parabéns, Lu, pelo seu prêmio. Boa. Will, considerações finais, ficando aí, lembrando o pessoal, né? De novo é na madrugada ali, a gente vai postar em breve os horários, mas torçam pelas Iaras. É um torneio que vira a metade da temporada, né? São 7 torneios, essa aqui vai ser o quarto em si, então vai virando aí, passando da metade essa temporada 2022-2023, que é muito importante nessa. Parece que foi ontem Jogos Olímpicos, mas a gente já é ano que vem, né? A gente já está pensando, o circuito já está preparado o Brasil para buscar uma vaga em primeiro lugar, né, em Paris, mas
também para se preparar para o ano que vem, que é ano olímpico, né? Não, é isso, exatamente. A gente está numa uma fase quando a gente precisa desenvolver, precisa crescer. A gente está jogando sem algumas pessoas que a gente está tão acostumado a ter elas em campo. Esses nossos primeiros torneios que a gente está jogando sem Bia, então, ó, mas parabéns para a Bia, excelente, que ela está em Japão, é uma ótima oportunidade para todos os nossos meninos. Lógico, a gente não tem, a Raquel não voltou ainda com a gente, a Aline Furtado ainda não recuperou. E essas são meninas que era bem constante para a gente, dentro e fora do campo. E o que isso abre é oportunidades para essas novas meninas. Você tem Jesus, tem Camila, Thalita tá aqui com a gente, Isadora, que teve um Copa do Mundo excelente. Momentos para esses meninos também se crescer e ser exposto a esse nível. Então, a gente tem muita coisa boa acontecendo e a gente realmente conta muito com o apoio de quem está dentro do Brasil. A gente sinto que a gente está representando o máximo possível o que eu posso garantir para as pessoas em casa, que esforço e dedicação desse grupo não falta. Elas entregam tudo, o staff e as jogadoras. Buscar aquela 1% a mais de cada torneio. Boa, Will. Valeu, baby. Considerações finais. Torcida é um torneio difícil, lógico, na Austrália. Vamos enfrentar a sessão da casa, inclusive. Você está falando de números, a Charlotte Casa, que estava olhando aqui, ela estava liderando um monte de estatística, inclusive de tackle, viu? Magnífica. Mas é sempre bom demais ver um torneio desse nível lá na Austrália, né? Sim, estou ansiosa. Bom que a gente pega uma chave parecida também, então já estamos com as turbinas quentes aí, só uma semaninha depois. E vamos para cima dessas gringas. Vamos. Valeu, baby. Ó, agora a gente quem está falando de desenvolvimento de talentos, né? Nossa próxima entrevista são 2 entrevistas neste programa inicial aí de 2023. A próxima entrevista aqui na sequência a gente gravou com a Tatiana Freitas, ela que é gestora de desenvolvimento do COB, porque temos no dia 30 o lançamento do DALP, o nosso programa de desenvolvimento de atletas a longo prazo. É um documento muito importante que a Confederação fez essa parceria com o COB, que impacta diretamente o futuro do nosso rugby, o planejamento, pensamento de futuro do nosso esporte masculino e feminino. E a gente vai ter o lançamento rolando lá no SESI Osasco, dia 30, segunda-feira, às 7h30 da noite. Entrada livre, quem quiser assistir lá, só se inscrever pelo link que está no nosso site, também está lá no nosso Instagram, na bio. E vai ter transmissão do YouTube também ao vivo, o pessoal poder assistir e entender o que é o DALP, né? O que é esse documento, qual é a importância dele, qual é a relevância dele, como ele vai impactar no dia a dia dos clubes. Então, é a nossa próxima entrevista com a Tati. Vamos nessa. E estamos aqui com a Tatiana Freire, ela que é gestora de desenvolvimento esportivo do Comitê Olímpico do Brasil, o COB. Tatiana, seja muito bem-vinda. Queria que você contasse, você primeiramente se apresentar para o nosso público, né, e contar um pouquinho como é que está, qual é a sua atuação dentro do COB, né? Porque a gente vai linkar justamente isso com o DALP, com a apresentação do DALP, o projeto que eu já mencionei aqui no começo do programa, que terá a sua apresentação para o público no dia 30 de janeiro. Joia. Primeiro, obrigada pelo convite aí, Vitor, e CBRU. É um prazer fazer projetos em parceria com vocês, né? Acho que já tenho uma historinha de parceria com vocês, então é um prazer estar aqui. Meu nome é Tatiana Freire, né? Eu sou gestora esportiva aqui do COB, na área de desenvolvimento esportivo, né? Então, faço parte da equipe que apoia, dá suporte para as confederações, para estruturar o ambiente de desenvolvimento de atletas jovens e diretamente, né, esses atletas jovens para que possam chegar aí ao alto rendimento e representar o país nas seleções olímpicas. Bom, você perguntou do projeto, né? Isso, na verdade, como é que foi, né, da parte do COB, né, a concepção do DALP, né, que é o documento para o desenvolvimento de atleta a longo prazo, e como que foi identificada a Confederação Brasileira, começou esse processo para a gente trabalhar junto nesse trabalho conjunto entre a Confederação Brasileira de Rugby e o Comitê Olímpico do Brasil. Joia. Então, eu vou contar um pouquinho da linha do tempo aí desse projeto até chegar, né, no documento específico do rugby. O Comitê Olímpico faz um processo de diagnóstico
com as confederações, tentando identificar em que estado, né, qual é o estado da gestão do desenvolvimento esportivo nessas confederações. Então, é um projeto que a gente faz em parceria, né, levantando algumas informações junto a essas confederações, que dá ali, para esse diagnóstico, a gente usa o modelo SPLIS, que é o modelo internacional, que levanta quais são os fatores que levam os países a terem sucesso esportivo internacional. Então, a partir desse diagnóstico, a gente consegue, não só a gente COB, mas as confederações também, atuar para melhorar a sua estrutura para a gestão do desenvolvimento esportivo, especificamente, né, então, cada confederação, e nós aqui do COB conseguimos também ter um olhar global e pensar o que a gente pode apoiar. E nesse processo, na verdade, 2 pontos que ficaram evidentes nos últimos anos era a necessidade de ter um modelo de desenvolvimento esportivo, um referencial, por um lado, para o desenvolvimento de atletas em longo prazo, né? Então, a gente tem uma série de referências internacionais disponíveis, mas a gente não tinha, né, um modelo, um referencial específico aqui para o cenário brasileiro, e também para o desenvolvimento de treinadores e treinadoras. Então, a partir disso, o Comitê Olímpico trabalhou no estudo, na pesquisa e na sistematização desse referencial, que aí a gente chama de modelo de desenvolvimento esportivo do Comitê Olímpico do Brasil, que tem 2 seções, né? Uma seção para o desenvolvimento de atletas e uma seção para o desenvolvimento de treinadores e treinadoras. Só que esse modelo é um modelo genérico, né? A gente tentou, nesse modelo, abarcar o esporte como um todo, mas cada modalidade tem as suas especificidades e cada confederação está num momento, né? Tem algumas confederações que já têm algum referencial feito, tem confederações que ainda precisam caminhar, né? Que ainda precisam caminhar. Então, nesse processo, a gente criou um outro programa para apoiar as confederações nessa sua estruturação, eu vou dizer assim, na tradução desse modelo, que é genérico para a sua realidade, né, para o contexto da sua modalidade e da sua confederação. A CBRU, ela já vinha há algum tempo sinalizando o desejo de sistematizar os seus referenciais. Na verdade, a CBRU já tinha algumas coisas bastante bem desenvolvidas, né? Mas precisava, sabe, juntar tudo e dar uma cara, né, para um documento sistematizado, de referência. E aí, acho que uniu os 2 interesses, né? A CBRU com esse desejo latente e aqui a gente com esse programa para apoiar as diferentes confederações. Então, a gente selecionou no primeiro momento 5 confederações para sistematizar o seu modelo de referência para o desenvolvimento de atletas em longo prazo e 5 confederações para o desenvolvimento de treinadores, e a Confederação Brasileira de Rugby participou com a gente do processo no ano passado, né, para elaborar ali o seu documento, sistematizar o seu documento de desenvolvimento de atletas em longo prazo. Foi mais ou menos, bem resumidamente, esse caminho aí de um longo processo, né, de estudo, de trabalho conjunto, mas acho que eu consegui sintetizar. E como você, né, avaliou, né, sentiu essa evolução do trabalho da confederação, né? O que você viu de pontos legais desse trabalho todo, né? Porque é um trabalho que foi uma construção de quase um ano, na verdade, né? E queria entender como é que, para passar para o nosso público, né, como é que foi esse trabalho ao longo desse período da parte da confederação, né? Pelos olhos do COB. Tá. Primeiro, assim, e aí até uma informação como é que funcionou esse projeto em cada confederação, né? Então, cada confederação montou uma equipe que era responsável por pôr a mão na massa, né? Por estudar e sistematizar. E a nossa ideia é que essa equipe fosse formada por, de um lado, pessoas especialistas na área de formação esportiva em longo prazo, pesquisadores, acadêmicos, não só, né? Que também tenha experiência prática aí na área, e também especialistas na modalidade, especialistas no rugby para fazer parte desse processo. Então, acho que o primeiro ponto interessante foi a equipe que a Confederação conseguiu montar, né, trazendo pesquisadores, pesquisadoras com conhecimento, com capacidade de sistematizar, né, porque às vezes o conhecimento ele está ali, né, na cabeça das pessoas, mas traduzir isso, colocar isso em palavras que seja também, que dialogue com a comunidade é uma coisa importante. E também, de um lado, né, essa equipe de pesquisadores, mas também tem um corpo técnico bastante competente, né? Então, a Confederação conseguiu envolver ali alguns profissionais que trabalham já na Confederação. Então, isso acho que deu um bom corpo de trabalho aí para a Confederação. Então,
além disso, desse trabalho dessa equipe, e aí entra o suporte do Comitê Olímpico também direto, a gente chamou de um programa de mentoria, né? Então, a gente tinha 2 pessoas que foram, no caso do rugby, o Michel e o Vinícius, né, que são autores do modelo de desenvolvimento. A gente tinha nesse programa de mentoria também a Paula e a Larissa, então a gente dividiu essas duplas, né, nas diferentes modalidades. Então, o Michel e o Vinícius, eles acompanharam esse processo junto com a equipe montada pela Confederação, para dar esse suporte para garantir, por um lado, né, a representatividade no sentido do modelo do comitê, e também ajudando com insumos, né, com informações, com ideias, esse processo. E aí também acho que teve um diálogo bastante interessante com o processo, com a turma, com a equipe da Confederação, então acho que isso foi um ponto importante também. Tinha um cronograma um pouquinho rígido, e apertado, né? Então, por isso que foi um trabalho intenso, e é claro que nem tudo são flores, né? Então tem algumas dificuldades, porque, por exemplo, esses profissionais da Confederação também têm outras demandas, né? Então, acho que foi um esforço bastante interessante, mas que é necessário para fazer, né, para fazer um produto sair. Então, acho que tem esse lado, né, retomando. Acho que uma equipe bem formada e ali com competência para fazer isso, uma dedicação ali intensa, né? Tinha uma pessoa responsável pela gestão da Confederação ali para acompanhar todo esse processo, e um conhecimento já acumulado, eu diria que também isso é um ponto importante, um conhecimento já acumulado pela Confederação, seja nas pessoas, né, que trabalham com a Confederação, seja nos seus próprios projetos. A Confederação tem muitos projetos de desenvolvimento, então isso ajudou nesse processo, né, de estudo, de pesquisa, de captar essas informações para sistematizar num modelo. E agora a gente entra na etapa de apresentar esse modelo, né, o DALP, para a comunidade, né, e aí começar na prática a aplicação de tudo isso que foi construído dentro do rugby nacional, né. Nesse dia 30, das 19h30 às 21h30, temos o lançamento do DALP, vai ter tanto a possibilidade das pessoas irem se inscreverem pelo Simpla, é gratuito, na verdade, e poderem ir ao SESI Osasco, no SESI Osasco que vai estar, que vai receber esse evento, ou então assistir pelo YouTube da Brasil Rugby, também transmitiremos no YouTube. E Tati, aí teremos convidado, a Tati estará lá, inclusive, né, junto com o Rodrigo Leal, que é do SESI, o Felipe Schutz, que não está mais na Confederação, mas esteve conosco, até tem um podcast nosso de despedida do Schutz, que foi muito legal, o baita trabalho que ele fez ao longo da sua participação na Confederação, e o Gabriel Senamo vai fazer a mediação disso tudo, né? Teremos uma mesa de debate. Primeiro vai ter a apresentação, né, do DALP, né, como do documento norteador, e depois a gente vai ter uma palestra da Yura Sato e depois uma mesa de debate do DALP. E aí, Tati, o que você espera dessa passagem, né, desse momento de passar o documento para a comunidade, né, e como que ele deve ser melhor transmitido, justamente para a gente conseguir levar da melhor forma possível, né, esse documento como um documento norteador que vai acabar fazendo com que o trabalho, né, do rugby nacional evolua. Olha, a expectativa é muito grande, porque justamente o modelo, né, ele no papel, ele tem um poder, né, porque ali estão as coisas sistematizadas e elas são possíveis de serem transmitidas e o conhecimento preservado, né, então é muito importante que isso esteja no papel, mas é fundamental que ele esteja na mão, na cabeça, né, que a comunidade se aproprie desses conceitos e consiga colocar em prática, né, então esse é um trabalho fundamental agora, e a gente aqui tem cutucado um pouco as confederações para que, depois de sistematizar, pensem no seu plano de implementação, e esse é um passo super importante que a CBRU faz, é de apresentar, né, para a comunidade. Tem uma outra coisa que eu não destaquei, que eu acho que foi bastante importante também nesse processo, e que casa com esse momento de apresentação para a comunidade, é que no processo de construção do documento, a comunidade já foi consultada, né, então foram feitos alguns fóruns, algumas consultas, né, alguma troca de informação, coleta de informação com a comunidade ao longo da construção do documento. Então, eu diria que ele já foi, né, ao longo do processo de construção, já foi apresentado. E agora, né, acho que tem esse momento de celebrar um produto, acho que é também valorizar o processo e o trabalho de todo mundo que se empenhou ali para essa construção, e de colocar na rua, né, de fato poder
é isso, sair do papel, né, sair da prateleira e ir para os campos, que é onde esse conhecimento tem que estar para, de fato, a gente conseguir impactar o desenvolvimento de atletas, que é o objetivo, né? Sabendo que isso é um processo de longo prazo, né? Então, o desenvolvimento de atletas em longo prazo, sabendo que é um caminho longo aí que atletas precisam percorrer para chegar, né, no objetivo que tenham, e é fundamental aí a participação, claro, da comunidade, porque é quem vai, de fato, planejar e conduzir ali o processo de treino e de competição na modalidade. Então, a expectativa é muito grande, espero que a comunidade toda esteja presente, virtualmente ou presencialmente, e que possa dialogar com a gente, conversar com a gente sobre esse modelo, sabendo que ele é dinâmico, né? Então, a partir desse lançamento e dessa implementação, é importante também que todos nós estejamos abertos para revisá-lo e aprimorá-lo na medida em que ele está sendo colocado em prática. E fica nosso convite para todo mundo assistir, né, ou no YouTube ou presencialmente, justamente porque é um desses momentos importantes no qual o trabalho, que é o trabalho de ciência do esporte que a Confederação faz na sua preparação com as seleções, o seu trabalho de desenvolvimento, ele passa efetivamente com essa transferência de conhecimento para a comunidade, né, e que vai ajudar demais esse mundo do rugby de clubes, por exemplo, que é sempre, tem várias necessidades, a gente tenta ajudar da melhor maneira, e essa é uma das maneiras mais apropriadas, inclusive, para se ajudar, que é a transferência de conhecimento, né, Tati? E você está falando, e eu vou lembrando das coisas aos poucos, né? Mais um diferencial aí do processo, e eu tenho bastante tranquilidade para falar, porque antes eu também participei do processo de planejamento de como seria esse processo com a Confederação, né? Então, eu vou lembrando das coisas e vou destacando aqui, acho que é relevante. Uma outra coisa que também acho que foi diferencial, e eu acabei dizendo aqui, mas foi uma preocupação na gestão do conhecimento, que foi um ponto que a gente identificou já como uma característica da Confederação, né? Eu estava dizendo que tem muito conhecimento aí na cabeça das pessoas, muitos projetos, muita coisa acontecendo, e a ideia da gestão do conhecimento é um pouco ligar essas coisas, dar uma cara, né, dar um contorno na medida que sistematiza, para justamente ele, se a gente ser possível, dele ser transferido, dele caminhar, né? Do conhecimento tá aí. Apropriado por todo mundo que faz essa interlocução com a Confederação. Então, tem também um produto no próprio documento específico, né? Tem alguns indicativos ali, algumas dicas e algumas orientações para a gestão do conhecimento dentro da Confederação e dentro do sistema que a Confederação lidera e coordena aí com as federações, clubes, enfim, treinadores e treinadoras. Então, acho que essa preocupação, né, que você está destacando aí dessa transferência e dessa gestão do conhecimento, que é um processo contínuo, daqui para frente, para que isso, de fato, como a gente estava falando antes, né, saia do papel e vá para os campos. Então fica o nosso convite para o pessoal assistir, né, participar e depois, inclusive, né, ter acesso ao documento e entender ele mais a fundo. Tati, muito obrigado pela participação e nos vemos no dia 30, no final de contas, você estará lá na apresentação do DALP. Estarei lá, espero ver todo mundo por lá também. Obrigada mais uma vez pelo convite, Vitor. Valeu! Valeu! Tá aí a Tati, não se esqueçam, assistam o lançamento do DALP, 7h30 da noite do dia 30, importantíssimo documento aí para o futuro do nosso esporte, ou então, quem puder, vai lá no SESI Osasco. Baby, para fechar nosso programa, vamos dar os lembretes óbvios, né? Começamos o ano com um monte de assuntos relevantes que estão aí latentes, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre ele nos próximos programas, certamente, mas, obviamente, temos o calendário nacional. Foi lançado aí o calendário nacional, tá lá no nosso site, tá também no Instagram da CBRU, o pessoal já pode conferir como é que vai ser a temporada do rugby brasileiro. Teremos, começando, o rugby de clubes, ele vai começar em março, né, com o Super 12, estaduais também podem começar em março. 1º de abril já começa o 15 feminino, seleções regionais aí. O feminino está dividido em dois semestres, né? Primeiro semestre até junho tem o 15, depois, a partir de julho, é o Sevens, e aí Super Sevens começando em agosto, em julho tem torneio qualificatório lá para o Brasil Sevens, que tem um torneio final rolando em dezembro. Voltamos a ter 2 competições femininas distintas, Super Sevens e Brasil Sevens, 2 títulos nacionais em disputa aí. Super 12, né, como eu falei, começa em março e termina lá em outubro. Tem muito, e vai ter esse ano também Copa do Brasil, a estreia da Copa do Brasil, segunda divisão do masculino de 15 também retorna, tem BR15 juvenil também rolando, obviamente, muita coisa aí pela frente, calendário tá lá no ar,
E a gente vai falar mais depois sobre ele ainda com o pessoal do desenvolvimento, também com os clubes, queremos convidar clubes aqui para participar do nosso programa. E tem também Super Rugby Américas, que é o que começa realmente a temporada dentro do Brasil. A temporada começou já com as Iaras no exterior, mas em fevereiro, dia 19, tem o primeiro jogo dos Cobras em casa. Local em breve anunciaremos contra o Pampas da Argentina, abrindo aí o Super Rugby Américas. 7 equipes das Américas, 6 países diferentes representados. O Brasil é um deles, 2 times da Argentina, um do Uruguai, um do Chile, um do Paraguai e um agora dos Estados Unidos participando. Já lançamos a nossa lista de jogadores, os 37 nomes que vão defender os Cobras também já estão no ar, estão no nosso site. Em breve vamos lançar mais dados dos jogadores aí no nosso Instagram também, Instagram dos Cobras. Muita coisa, né, Baby? Sim, já tivemos até o nosso Media Day, já estão de pele nova, né? Os Cobras de pele nova. E estamos agitando, tá cada vez chegando mais perto aí, né? Será nosso Super Rugby America, e tá prometendo. Vamos ver com o time novo, com a galera renovada. Os times estão diferentes também, né? Acho que o Brasil sempre teve essa tendência de manter quantos mais brasileiros também, que é uma maneira de desenvolver nossos atletas também, né? Então, a gente não tem essa tendência de trazer 20 argentinos, né? Só para ganhar. Então, acho que estamos indo no caminho bom. Vamos ver como é que eles vão esse ano. Estamos torcendo aí pelos Cobras. Nos próximos programas falaremos muito dos Cobras, nessa reta final aí de preparação para a competição. Dia 19 começa, né? São 4 argentinos, um irlandês, e o resto todos os jogadores da seleção brasileira, alguns novatos chegando. São 21 jogadores que jogaram na última temporada, que estão de volta. O restante dos 37 nomes são novatos, aí 16 nomes que vão estrear na Liga pelos Cobras, entre brasileiros e os estrangeiros que eu mencionei aí. Muito legal. Alguns brasileiros são do exterior também, teve renovação no elenco rolando, né? E lembrando também, outros assuntos já começaram, né? Já teve também nesse janeiro o início das atividades lá na academia de categorias de base de alto rendimento lá em São José dos Campos, apoiado pela SNEAR e também pela Prefeitura de São José dos Campos. Já começaram as atividades lá em janeiro, já soltamos um pouquinho de imagens lá direto do CT de São José dos Campos no nosso Instagram, então o pessoal também pode ficar ligado nas novidades sobre o projeto lá de categorias de base, que visa fomentar a base a partir aí, o alto rendimento a partir do fomento à base. E também tivemos novidades, a gente vai falar mais ainda pela frente, mas tivemos nossos três bolsistas da CBRU indo lá para a África do Sul também para participar com a bolsa Michel Etlan, que é a bolsa agora que leva os talentos brasileiros. Já levava para Nova Zelândia, agora mudou, está numa nova fase. A bolsa Michel Etlan leva para a África do Sul, para Stellenbosch. Temos o Luiz Felizardo lá, o João Amaral também está lá, e o Gabriel Serino também está lá. 3 jogadores, 3 jovens talentos da seleção brasileira embarcaram para a África do Sul. Também em breve falaremos mais sobre esse assunto. Várias novidades, né, Baby? O ano de 2023 começou cheio. Muito cheio, cheguei de férias já bombando no olho do furacão. Não, mas tá maneiro que voltou nosso podcast, agora a galera tem, né, aqui mais uma fonte de informação rápida, só botar play, galera, não precisa nem ler, tá só ouvindo, já estamos atualizados das notícias do rugby da semana, então é isso. É isso aí. Liguem-se, fiquem ligados aí no nosso podcast para as próximas semanas. Muito assunto, sobretudo Cobras, mas também rugby nacional. Valeu, até a próxima. Valeu, até a próxima.